Realmente é o que o Mauro César diz, né? São jornalistas. O Eric Faria e o Fred Gomes eu confio muito. Também. Não escrever à toa, né? Não, e a do Globo eu não sei de quem é. Mas também tem no jornal O Globo que deve ter falado também. É do Diogo Dantas, que também faz a cobertura do Flamengo e deve ter falado com o Eric Faria, com o Fred Gomes, porque são ali da mesma rede, né? Agora, é uma crise. O que eu acho é que, vendo a apatia do time dentro de campo, fica meio claro que bom o clima não é. E pela declaração do Fabrício Bruno depois do jogo, ele diz 3 jogos de merda. Ele fala 3 jogos de merda. Quando o time tá unido, um jogador não fala isso. Vanderlei, o senhor é muito experiente. Eu tô aqui, né? Um grande abraço, boa tarde, Asmar, boa tarde ao Mauro, ao nosso Bruno Prado, ao nosso Flávio Prado e a você que nos acompanha. A gente vai acompanhando tudo isso e lembra que sempre tem um bumbum de plantão. É o do treinador. Tem sido assim. E quando não é o grupo de jogadores, ou parte do grupo, ele é absolutamente desmembrado, que coloca o bumbum do treinador na bandeja, tá certo? É a diretoria. No caso do Flamengo, nós já sabemos aí o que aconteceu com o Paulo Souza, com todos aqueles que passaram, com o Dorival, que aparentemente não foram os jogadores que mostraram lamento pela saúde dele, mas foi os dirigentes que entendiam que o Flamengo precisava de alguém com mais status para poder arrancar mais dos artistas do Flamengo. Enfim, depois o Vitor Pereira, todo mundo sabe, é uma coisa mais recente. E agora é o Sampaoli. O Sampaoli não pode ser chamado de indolente. O Sampaoli não pode ser chamado, pode chamar de um monte de coisas o Sampaoli, mas ele não é indolente, ele não é aparentemente acomodado, ele parece que está todo jogo ele está inflamado, nos treinamentos também demonstra essa vibração, enfim, assim, enfim. Agora, eu imagino mesmo que ele esteja descontentando parte dos jogadores e aí, claro, eles se amarram, se apegam aos contratos, ao status, àquele detalhe de que se não gosta, paga a minha multa, me vende, eu fico aqui sentado no banco e ganho um salário que não é nada que deva ser desprezado por ninguém. O jogador sempre faz o treinador de refém. Alguns reféns são explícitos, outros são, digamos assim, mascarados. É assim que funciona. Estou dizendo isso porque claramente, o nosso queridíssimo Sampaoli disse depois do jogo contra o Cruzeiro, né? Ele deixou claro lá, elencando algumas dificuldades que ele tem, e que é verdade. Aqueles que acompanham o Flamengo mais de perto dizem toda hora. Número excessivo de contusões, digamos assim, a imprecisão em colocar a bola para dentro. Todo dia se fala aqui que o Flamengo chega e não consegue colocar a bola para dentro. O técnico mentiu. Né? A falta de fôlego que ele já disse em relação à falta de condicionamento físico é mentira. Tudo que ele falou é uma verdade. Agora, incomoda os cristais. Sem dúvida alguma, incomoda os cristais. Com relação a esse rompimento mais explícito, segundo a reportagem do Davi Luiz com o Gabigol, eu queria só dizer que eu pensei a palavra profissionalismo. Né? Pô, o incômodo do Davi Luiz é pregar mais profissionalismo. O incômodo que provoca o Davi Luiz é o discurso que ele faz. Eu não sei se é discurso religioso, qualquer coisa assim, não tenho essa informação. Não, de acordo com a reportagem foi isso, né? Sermãos, né? Teriam aqui, ó. Aqui, ó. Os sermões dele seriam... eu tenho a reportagem aqui. Depois sermão religioso ou sermão dando duro no pessoal? De acordo com a reportagem, não há mais paciência entre os jogadores em geral para ouvir os sermões do zagueiro nos treinamentos e nos jogos, quando costuma ditar o ritmo das ações e cobrar os jogadores. Não tem nada a ver com religião. Aí não é religioso. Sermão do negócio. Então, sermão figuração de linguagem. Parece um sermão, falando vamos fazer isso, tal. Eu não vejo isso realmente como algo negativo. Eu não vejo nada. Então, que provoque tanto incômodo. Se você não gosta, tá bom, fica claro que não gosta, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas e daí?
Qual é o problema de ter um cara que prega mais profissionalismo, mais comprometimento? Eu não sei se isso incomoda tanto assim, a não ser que seja uma coisa que a maior parte da turma não queira nem se aproximar de uma boa dose de profissionalismo. Sabe, que tem algum problema? Deve ter um problema de relacionamento e aí a gente tem que colocar na balança o nível de ego. Aí, isso também tem que deixar claro. Todo mundo tem ego. Uns mais, outros menos. Né? Só não pode passar de um limite. Eu acho que isso está acontecendo. Mas, veja, no fundo, o bumbum de plantão, quem é depois desse discurso? Professor Sampaoli. Eu não acho, sabia? Eu acho que o São Paulo está muito bancado pela diretoria nesse momento. Tomara. Eu não sei. Eu não acredito, digamos assim, na firmeza da cartolagem. Eu acho que se existe um exemplo de um grupo volúvel, é o Cartola. A cartolagem é volúvel. Você acha que ele vai de acordo com a torcida? Da torcida e dos jogadores que são abraçados e beijados pela cartolagem, por parte da cartolagem. Eu acho. Se isso mudar, poxa vida, saímos da mesmice. Mas a mesmice é o bumbum do treinador, seja ele qual for, na janela. É isso que acontece. É isso. Ó, galera, a gente tá com 39 mil pessoas no YouTube. A gente segue no YouTube, vamos para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Voltamos já já. Flávio. Ó, Pilhado, boa tarde a todos. Ouvi com muita atenção tudo que foi dito aqui e todo mundo foi claro, hein? Nós estamos baseados numa matéria do Jornal Globo, quer dizer, a gente não... e do site, né? O Flamengo, ele deu um passo adiante quando ele profissionalizou o clube, né? Ele era um time falido, um time todo ferrado, e de repente ele se transformou num clube profissional. E aí, isso demanda uma série de ações para que o profissionalismo chegue em todos os setores. Aí o Flamengo traz um treinador como o Jorge Jesus, que não deu nem tempo de fazer nada contra. Ele chegou, se impôs, naquele comecinho foi instável, ele se impõe, e aí o Flamengo ganha tudo e tal, e vai navegando em cima daquilo lá. Aí as outras tentativas, não havia reação contra o Jorge Jesus, até porque foi uma coisa que ele chegou e tomou conta. Depois disso, pelo que a gente vê, há sempre uma reação quando se pensa em algo mais profissional. Quando você profissionaliza o time, o clube, você precisa profissionalizar o futebol. E ainda nós temos estruturas amadoras em clubes extremamente profissionais. Estou falando profissionalismo no nível do Flamengo. Fatura um caminhão de dinheiro, movimenta o mercado fortemente, contrata e vende jogadores por preços altíssimos, é um dos principais times do Brasil, então ele ganha um patamar diferente. Porque, teoricamente, todo mundo é profissional, mas não é. A gente sabe que não é. Quando tem um diretor amador, que passa a dar uma tapinha nas costas e tal. Por isso eu sempre condenei aquela história do Marcos Braz, não lembro com quem que o Gabigol teve um problema, ele vai, abraça o Gabigol, que é um negócio completamente fora de senso. Se você levar profissionalismo para todo mundo, isso é muito bom. Você está andando, você está fazendo um passo adiante. Se resolverem dar esse respaldo para o secretário, é esse. Tem que respaldar o treinador para que ele, independentemente de resultado, você tem que respaldar o treinador para que ele possa levar esse projeto adiante. E aí ele vai chegar tranquilamente e falar, ó, vai todo mundo viajar, vai o Gabigol, vai o Arrascaeta, vai o Marinho, vai, enfim, todo mundo. E aí eu peguei desde o Arrascaeta ao Gabigol até o Marinho, que era um reserva e tal. E aí ele vai ter que ter esse respaldo mesmo. Na hora que ele tirar algum jogador, o jogador for inconveniente, a diretoria tem que ir para cima do jogador. Você tem que profissionalizar em todos os sentidos. Essas brigas por poder, é difícil a gente saber exatamente o que rola lá dentro, né? Não dá para saber. O Davi Luiz vem de uma cultura extremamente profissional. Na Europa, inclusive, quando o cara se machuca muitas vezes, ele tem o básico do clube, ele tem que se virar sozinho. Há uma cobrança pelo que ele faz, pelo rendimento dele. Tanto que alguns jogadores brasileiros têm até equipes próprias, né? Ele tem. Ele Davi Luiz também, né? Então, o cara tem que ter porque ele quer algo a mais, ele vai ter que ter mais, ele vai ter que fazer isso. Eu lembro quando o Osório esteve aqui no São Paulo. Eu vou ter que te interromper, porque já a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan pra gente continuar esse debate, né? Sobre essa crise que há nos bastidores do Flamengo. Não é a primeira, a gente vai falar sobre isso de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio, pode continuar. Eu estava dando exemplo do Juan Carlos Osório, quando ele chegou no São Paulo. E o São Paulo perde um jogo no sábado, aí ele deu folga no domingo e na segunda. Mas ele morava no CT. Na terça-feira, quando o pessoal chegou, ele falou, ninguém no campo. Vamos aqui dentro conversar. Falou assim, vem cá. Quando perdeu 3-0 do Goiás.
no Morumbi. Ele falou assim, vem cá, ninguém apareceu aqui nem domingo, nem segunda. Aí ele falou, o jogador, não, professor, o senhor deu folga. Ele falou, não, peraí. Eu liberei dos treinamentos oficiais, mas vocês acham que vocês renderam bastante? Vocês não precisam melhorar, vocês não precisam se aprimorar? Ou seja, ele cobrou dos caras, do senso profissional próprio. Você tem que cuidar de você. E a partir dali parece que as coisas mudaram, os caras começaram a ter um comportamento um pouquinho diferenciado. Se a gente não tiver essa cultura dentro do nosso futebol, nós não vamos sair do lugar. E parece que é isso que está se tentando implantar. Se for exatamente isso, independente de quem vai ganhar essa briga, esse duelo, se for profissional, vai ganhar quem for mais profissional. O Gabigol pode perder a condição de capitão do time, desde que ele cumpra tudo, não tem problema. Ou ganhar a condição de capitão, ou passar a tarde de capitão para o Bruno Henrique, não importa. Todo mundo tem que ter um comportamento profissional, o técnico tem que impor esse comportamento e ter respaldo da diretoria. Agora, eu concordo com o Vanderlei, não sei até onde a diretoria vai dar efetivamente esse respaldo. Agora, uma pergunta para o Bruno e também para o Mauro César Pereira. Por que sempre esse Flamengo tem crise de relacionamento? Porque, mas é porque tem muita estrela, porque tem um grande time. Cara, eu sempre comparo com o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem. Será que a falta de comando é não só da diretoria, mas também de treinador? Porque no Palmeiras a lei... Nós temos o Jorge Jesus dele, gente. Mas isso faz diferença. Se o Jorge Jesus estivesse lá, continuava assim. O Jorge Jesus dele não tinha isso. Não fazia isso, faz exatamente. diferença. Se o Jorge Então, Jesus entrasse até hoje, Exatamente. no primeiro foco de problema, espirrava. Teve um jogador que saiu do Palmeiras. Por quê? Porque já estava velho, porque não servia mais, por alguma razão. Quem decidiu? Vários saíram. Foi a comissão técnica. Foi Jovens a Ferreira também. e seus pares. Jovens. Patrick de Paula, Verón, Gabriel Então, Verón. se o Jorge Jesus estivesse no Flamengo, mas ele saiu. E aí eles não conseguem encontrar. Por quê? Quando tentaram emular o Jorge Jesus com outros caras, não bancaram. E o Jorge Jesus conseguiu por quê? Ele chega num outro momento. Ele chega num momento que os jogadores não tinham títulos ainda. Quais eram os títulos do Gabigol antes do Flamengo, você sabe? Paulista. Só. Bruno Henrique. Título estadual. O Gabigol achava Rodrigo que tinha Caio. alguma coisa. Acho que era Paulista com o Santos. Só Paulista. E Olimpíada Rodrigo com a Caio. seleção. Rodrigo Caio. Sul-Americana com São Paulo. Vários jogadores importantes que depois, né? Os que tinham era Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tinha no título no Cruzeiro. E o Everton Ribeiro. E o Rafinha, né? lá no Bayern. Felipe Luiz, alguma coisa. Lá de O fora, ego estava sob controle. Então era outra situação. Aí os caras chegam com fome. O Jorge Jesus teve 3 semanas para treinar, essa coisa toda. Ele se impôs. E dava esporro, é bom deixar claro. O Jorge Jesus dava muito Os jogadores aturavam porque o time estava vencendo. Falavam isso em coletiva. Eu sempre lembro do Rodrigo Caio. Pô, o cara é enérgico, né? E tal, o técnico. Ele fala, ele é enérgico, mas o time está crescendo, está melhorando, estamos ganhando. Está entrando o bichinho. Tradução. A gente engole um pouco o sapo aqui, porque o cara é bom, o time está indo bem. Então vamos levando. O chefe é chato, mas a equipe produz. Então vamos em frente. Se ele continua, à medida que um ou outro se rebela, espirra. Claro, esse aqui eu não quero mais. E nem se rebela, né, Mauro? Não. Tem dificuldade para se rebelar. O cara sabe que vai rodar. Lógico. Então, essa é a diferença fundamental. E desde então... A diferença fundamental é o treinador, é o Abel. Eu não acho que a diretoria do Palmeiras, sem o técnico com o tamanho que ele adquiriu, com o seu próprio trabalho, fosse ser tão enérgico e eficaz assim. E não era. Porque dirigentes não são assim, gente. No futebol brasileiro, os dirigentes não são assim. Se você transferir também até para lá para fora, fala muito aqui do Guardiola, tudo bem, tem todos aqueles caras lá que vieram do Barcelona, que levaram o Guardiola para lá, mas é ele que segura a onda também. E é o Klopp que segura a onda também. Esses caras seguram a onda. Não, é isso aqui, acabou, tchau. Você vê agora, o Firmino está saindo. Super homenageado no Liverpool, aquela coisa toda, uma grande fé, mas acabou o ciclo. O clube está passando por uma transformação, não vai nem para a competição europeia esse ano. Vai para a Europa League, né? Sim. O Liverpool é muito pouco para o Liverpool, mas é um ano de transição. Vai jogar uma competição menor, gente saindo, gente chegando, acabou, obrigado, tchau. Está na história do clube, vai ter lá uma plaquinha com o nome dele. Quando ele for lá, vai ser bem recebido. Quando parar de jogar, vai lá, todo mundo vai aplaudir. Olha, o Bob Firmino, que legal. Mas não joga mais, acabou. Tem um cara que eu não sei os métodos dele, que são criticados por muitos, mas eu não acompanho diretamente. Mas que tem uma autoridade que é o Petralha, né? O Petralha no Atlético Paranaense, ele que dita o ritmo que acontece lá. Eu também não acho que seja modelo de gestão também, não. Que o cara é meio dono do clube, né? O Petralha, ele faz o que ele quer. Ele é o dono do clube. Ele é, na prática, o dono do clube. Então, é uma situação também que não me parece a mais interessante. Eu, pelo menos, não gosto desse modelo. Agora, o ideal é que os dirigentes, junto com a comissão técnica, tenham harmonia no pensamento e que, confiando nesse profissional, deem respaldo. É só executar. O caso do Marinho é exemplar, independentemente do tamanho do jogador. Marinho cometeu uma disciplina em São Paulo e fala, olha, eu não quero mais esse jogador. Porque traiu minha confiança, não foi lá, não viajou. O Arrascaeta viajou machucado, que ele não foi. Eu não quero mais. Ok. Comunicado na rede social ontem, que é uma nota oficial. O jogador está afastado. É o recado que está dado.
Se amanhã um outro de tamanho maior se comportar de maneira semelhante, a mesma coisa tem que acontecer. E por que você acha que tem tanta crise no Flamengo, Mauro? É por causa de estrelismo? Porque É muito estrela estrelismo, permissividade, paternalismo, tudo isso. Quando o Dorival meio que minimiza os fiascos, as férias do Flamengo começam depois do jogo lá de Guayaquil. Dali para frente não jogaram mais nada. Tiraram dias de folga, aí voltaram contra o Avaí, perderam os titulares e tudo mais. Quando o Dorival ele minimiza aqueles jogos ridículos que o Flamengo fez no final do ano passado, por quê? Porque ele sabe que se ele for bater de frente com alguns jogadores ali, vai ficar ruim para ele. Como ficou ruim para o Paulo Souza. Ele chegou e percebeu o ambiente. O cara que me antecedeu aqui foi espirrado, cara. Aí o Vitor Pereira tentou compor ali, foi nem um pouco parecido com o Vitor Pereira do Corinthians e de outros carnavais. Completamente diferente, muito mais sociável, muito mais político. E não adiantou. Veio aquele Alcas, veio o Fla-Flu no final, time andou. E quem estava reclamando no intervalo era o Fabrício Bruno. Ele fala no intervalo do Fla-Flu. Não foi isso que o técnico nos pediu. Não foi assim que nós treinamos. Ou seja, ele está dizendo claramente, olha, o time está perdendo não é por causa da estratégia do técnico, não. Ele não pediu isso, não. Nós que estamos fazendo tudo errado aqui dentro. E foi o segundo Fla-Flu decisivo, que no ano passado com o Paulo Souza foi igualzinho, só que foi 1-1. O Fluminense tinha vencido o primeiro jogo. Foi a mesma coisa. Quer dizer, e o que aconteceu? Nada. Não espirra ninguém é chamado a atenção. Eu acho engraçado o seguinte, né? Jogadores, uma das matérias fala que não gostaram dos 29 dias trabalhando direto, né? Qual a dificuldade? Cara, nós estamos mal fisicamente, o cara tentando... É do Globoesporte.com. Tentando colocar o time em forma. Vamos trabalhar, cara. Assim, na nossa profissão não é assim. Se você tem que fazer uma viagem, uma cobertura, mas você não folga. Folga depois, acumula o dia, tira depois, sei lá, dá seu jeito. Você negocia. Numa empresa, a empresa precisa manter a produção porque senão os empregos estão em jogo. Todo mundo vai trabalhar sábado, domingo, feriado. Aí o patrão paga hora extra, acumula um banco de horas para folgar depois. Ninguém quer ficar 35 dias no Catar, né? Pois você vai ter uma Copa. Exato, você vai ter um não é verdade? Quem vai fazer 35 dias de férias no Catar, pô? Então, assim, são situações que em qualquer profissão você às vezes precisa fazer, entre aspas, sacrifício. Com o sacrifício, os caras ficaram 42 dias de férias. Por que eles não podem ficar 29 dias treinando duro para... Qual a dificuldade? E o treinador é assim, treinando de manhã, à tarde você vai para casa. Você não fica concentrado 29 dias aí trancado. Você vai embora para sua casa. Pode jantar. Você pode jantar, vai ver a sua família, seus amigos, fazer o que você quiser. No dia seguinte você vai treinar de manhã, porque os treinos são em um período, né? Até o torcedor às vezes não entende. Não se treina mais em tempo integral, não se faz mais treino coletivo, isso há muito tempo, isso acabou. Isso é o método dos anos 80, 70. Acabou. O cara vai treinando de manhã, se alimenta, tudo, mete o pé, vai para casa, pega o carrinho dele, vai embora, vai fazer a vida dele. Não é nada tão sacrificante, gente. Estou falando de jogadores que ganham 3 dígitos. Alguns ganham 4 dígitos. Né? É muito dinheiro. E a maioria que ganha 3 é 3, quase 4. Assim, são salários altíssimos. É o mínimo, cara, é o mínimo. Para mim é muito claro que assim, o São Paulo pode fazer tudo errado, pode não dar certo, isso é outra história. Mas me parece muito claro que o que ele tenta fazer, como outros tentaram, é o bem do clube, porra. É muito evidente, botar o time em forma e fazer jogar bem. Ah, mas ele não está conseguindo, mas o cara ele tá comprando briga. Está comprando briga. São sinais muito claros. Agora, está insatisfeito? Então vai na diretoria, reclama e pede para sair, meu irmão. Eu quero ser negociado, não quero mais ficar. Aqui a gente não tira folga, eu quero folgar. Aqui o técnico é muito, muito chato. Então vai embora. Procura um clube onde você ganha tão bem, tenha condições de ganhar títulos como eles estão ganhando, e com isso você vai ganhar mais dinheiro também, né? E mais fama, mais notoriedade, seleção brasileira, né? Convocado, seleção do seu país. E procura um outro que dê o que o Flamengo dá. Não vai ser muito fácil de encontrar, não, hein? Não vai ser muito fácil de encontrar, não. E tem 2 dias, né, Bruno? Para resolver essa crise até o jogo Fluminense. Tem muita crise e é muito por isso, assim, o Palmeiras, por exemplo, ele tem um grande líder que ganhou essa liderança porque foi campeão rápido. Eu não acho que as diretorias sejam tão diferentes assim. É que a do Flamengo, acho que gosta, principalmente o Marcos Braz, ele gosta muito de aparecer, né? Ele gosta de falar muito, né? Isso aí eu acho ruim. Ele é muito político, é vereador no Rio de Janeiro e foi candidato a deputado federal. E os do Palmeiras são mais discretos, pelo menos. Mas antes do Abel chegar, o Palmeiras trocava de técnico toda hora também. Teve Roger Machado, Felipão, Mano Menezes e antes outros. O Palmeiras também trocava de técnico. O Abel, ele ganhou rápido. Ele, em alguns meses de trabalho, ele era campeão da Libertadores, que era um título que o Palmeiras não ganhava desde 99. E isso deu respaldo até para mantê-lo
quando começa a temporada 2021 e o Palmeiras perde o Paulista, perde a Supercopa, perde a Recopa, perde a Copa do Brasil pro CRB, perde o Mundial de Clubes pro Tigres. Aquele título da Libertadores depois da Copa do Brasil na sequência deram respaldo para que no final do ano, com outro título de Libertadores, aí ele virasse um cara gigantesco no Palmeiras. Eu acho que o sinal desses times que têm mais dinheiro e mais elenco, que o problema do Flamengo não é a qualidade de elenco, é quando você consegue brigar ou não pelo título do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos. Se você não consegue brigar é porque algo está errado. E o Flamengo, nos últimos 2 anos, não brigou pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras do Abel, ele conseguiu brigar e ganhar no 3º ano só, porque ele estava construindo um time, um trabalho. O Flamengo, em 2021, ele foi vice-campeão, mas ele ficou a 13 pontos do campeão. Em 2022, ele ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. E ok, ganhou Copas. Mas ganhar e perder Copas, entre outros fatores, também está muito ligado ao acaso. Que, por exemplo, em 2021 o Flamengo brigou por Copas também. Ele chegou na semifinal de uma e na final de outra e perdeu. E na final com o Palmeiras, não é só isso, claro, mas teve um fator azar também de um lado e sorte do outro, né? Além de outros fatores. O Andrés Pereira perdeu a bola e saiu o gol. Podia ter acontecido do outro lado. O Flamengo teve até chance de virar o jogo depois que empatou. Se ganha aquela final, como é que seria? Como ano passado ganhou. Mas quando você briga nas Copas, fica muito aquele detalhezinho. Ano passado na final com o Corinthians da Copa do Brasil também teve o fator sorte, só que para aquele lado. Foi para os pênaltis. Quando vai para os pênaltis, o fator sorte entra muito. Na final da Libertadores mesmo não chegou a ser ameaçado, mas não jogou bem e ganhou de 1-0. Então quando um time desse tamanho só briga nas Copas, o fator sorte está aberto. E esse time não é para ter fator sorte, é para brigar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras mesmo ano passado, ele ganhou o Brasileiro. Na Libertadores, ele perdeu um jogo só. Nesse tipo de competição, às vezes um jogo vai tudo para o espaço. E no jogo de volta teve o Murilo expulso. Aí, quando eu digo sorte, está incluído consequências de um jogo, né? Você perde um jogador expulso, um cara erra como errou o Andrés Pereira. Enfim, então o Flamengo, a prova de que ele não está bem é que ele não briga nos pontos corridos. Você tem que brigar nos pontos corridos. Se der para ganhar as Copas, ótimo, ele vai estar. Ele tem que estar ali sempre perto de ganhar as Copas. Mas quando você está lá numa semifinal, numa final, às vezes o acaso te tira ou te dá um título. Então, se esse time não está brigando no Brasileiro, agora já está a 8 pontos do líder, que até acho que é um líder que não será campeão, mas o fato é que ele está a 8 pontos do líder, já mostra de novo que ele pode, pelo 3º ano, um time com esse elenco, não brigar pelo título brasileiro. E aí nas Copas é o acaso. Aí pode até de novo embalar e ganhar as Copas no final. Mas não dá para ficar apostando nisso todo ano. O Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro desde que foi campeão. Não fica uma rodada na liderança. E ali só liderou na penúltima. Pois é. O Flamengo não lidera o campeonato, não consegue ser líder por uma rodada, 2, a todo esse tempo. Tudo que o Bruno falou faz todo sentido.